memória do grande compositor, considerado o maior músico brasileiro de sua época. Tanto Villa-Lobos quanto sua obra sempre motivaram muita polêmica. Da obra, se dizia que era a fúria transformada em ritmo. O autor, personalidade brilhante e contraditória, alguém definiu como dotado de uma espécie de santidade diabólica. Duas coisas Villa-Lobos fez a vida inteira: compor e viajar. E será assim, no ritmo de uma viagem, que nós iremos buscar 28 anos depois da morte do maestro, o que permaneceu vivo de sua música. Dessa música que pretendeu interpretar a alma brasileira. A senhora sabe quem foi Villa-Lobos? Olha que boa pergunta, hein? Beleza. Maestro, né? Um dos maiores maestros nossos, né? Se lembra de ouvir alguma música dele? Não, filho. Você sabe que tipo de música ele compunha? Música clássica, né? Só se você lembrar. Você lembra de alguma? Lembro. Então canta, quero ver. As Baquianas número 5? Ah, mas eu também não conheço. Canta, só cantando. Música popular, música, inclusive, meia sacra, né? E ópera também, não deu pra fazer? Villa-Lobos foi um grande maestro. Sim, Heitor Villa-Lobos, maestro. Mais que isso, compositor. Se estivesse vivo, estaria completando 100 anos agora. Nasceu em 1887 no Rio de Janeiro, morreu em 1959 aos 72 anos. Durante esses 100 anos, talvez poucos músicos despertaram, como ele, sentimentos tão apaixonados. Villa-Lobos ou se adora ou se detesta. Hoje há quem diga até que ele está para a música brasileira como Bach está para a alemã. É como se tudo tivesse começado com ele. Já para o crítico Oscar Guanabarino, contemporâneo de Villa, ele não passava de um farsante. Era o Villa louco. Mas foi um poeta, Carlos Drummond de Andrade, que conseguiu ir fundo na identificação do que existe de contraditório na obra de Villa. Tinha algo de vento forte na mata, arrancando e fazendo redemoinhar ramos e folhas. Caía depois sobre a cidade, para bater contra as vidraças, abri-las ou despedaçá-las, espalhando-se pelas casas, derrubando tudo. Quando parecia chegado o fim do mundo, ia abrandando. Convertia-se em brisa vesperal, cheia de doçura. Só então se percebia que era música. Sempre fora música.
Também o homem Villa-Lobos era assim, capaz de passar em poucos momentos da extrema agitação a profunda suavidade. Sempre em movimento, compondo numa sala cheia de gente, jogando bilhar, batendo papo com os amigos, viajando muito pelo Brasil e outros países, fumando um charuto interminável, Villa-Lobos é sinônimo de contraditório. Sempre tinha notícias de São Paulo, através de cartas, que tinha aparecido no Rio de Janeiro um músico que era considerado um homem meio esquisito, estroina, capadócio. E eu então recebi aquelas notícias e ficava um pouco preocupado. Quem será esse homem assim tão esquisito que está aparecendo no Brasil como músico, né? Ele parecia, dava a impressão que tinha a minha idade, porque ele tinha um espírito tão mais jovem, o senso de humor dele era tão formidável que ele era uma criança. E até na França, muitos chamavam l'enfant terrible. Il était un peu sauvage, il ne veut pas connaître les gens, il ne voulait pas étudier avec au conservatoire, on ne l'aimait pas parce qu'il était toujours protestant, n'est-ce pas? Enfin... Ele era muito intolerante, muito impulsivo, e uma carga de vaidade muito grande, né? Então ele não admitia que se discutisse com ele. Pessoalmente era um homem agradável, um homem contador de anedotas, um homem que jogava seu bilhar todo dia na sessão brasileira de imprensa, um homem comum que vestia as suas calças de uma perna de cada vez, que é uns que sentam e vestem as duas de uma vez, é muito difícil, observe que não é tão fácil, e que tinha os mesmos hábitos dos outros, o homem normal. O Villa-Lobos, como compositor, não. Ele era anormal. No consenso geral, Villa-Lobos é considerado o maior compositor que o Brasil já deu. Pode-se dizer que Villa-Lobos e Brasil são quase sinônimos. Nunca na minha vida procurei a cultura, a erudição, o saber e mesmo a sabedoria nos livros, nas doutrinas, nas teorias, nas formas ortodoxas. Nunca, porque o meu livro era o Brasil. Não um mapa do Brasil, mas a terra do Brasil, onde eu piso, onde eu sinto, onde eu ando, onde eu percorro. Janeiro, início do século. Uma cidade de 200 mil habitantes, capital da recém-inaugurada República, distante das capitais europeias, centros da música mundial. Todos os modelos da vida cultural vêm de Paris. E é nesse ambiente rarefeito de música erudita, de família de classe média pobre, que Villa-Lobos vive a infância e a juventude. Raul Villa-Lobos, um apaixonado pela música clássica, ensina o filho a clarineta e o violoncelo. Ele tenta dar alguma disciplina ao endiabrado Heitor, o Tuú, como era chamado. Mas o pai morre cedo, e Tuú nunca vai deixar de ser, na definição de muitos, uma criança criativa. Ou como ele mesmo disse anos mais tarde,
considera um homem de 70 anos, mas apenas de 7. Uma vez lá se descobriu na igreja de São José, pelo atestado de batismo, que ele tinha nascido em 1887. Porque antes ele figurava nos passaportes, como 1889, outras vezes 1885. Eu me lembro mesmo que foi uma exposição em Boston, e lá ele tinha mais de 100 anos naquela época. E ele achava aquilo muito engraçado. Sem a presença marcante do pai, Heitor se aproxima dos chorões cariocas, grupos de seresteiros que inundavam de música as madrugadas do Rio. Villa-Lobos conviveu com esses chorões, né? E ao rio deles, obteve deles uma forma que é autenticamente carioca. Então ele criou essa série de composições rapsódicas, os choros, em número de 14, que vão desde um solo de violão, desde um solo de piano, Alma Brasileira, o choro número 5, é um solo de piano, até composições monumentais, para 2 pianos de orquestra, para 2 grandes orquestras sinfônicas e mais uma banda. Chorões conseguem conter a agitação de Vila. E lá vai ele de novo, Brasil afora, à procura de nossas raízes. Nessa época, não é prudente fixar datas na vida do jovem compositor. Muitas vezes, os acontecimentos e aventuras realmente vividas por Vila se confundem com as lendas inventadas por sua fantasiosa imaginação. É certo que ele viajou muito, mas segundo seus biógrafos, menos talvez do que teria desejado um leitor apaixonado pelas histórias de Júlio Verne e pelas expedições do Marechal Rondon. Com certeza, Vila foi ao Nordeste, acompanhando um grupo de saltimbancos. Foi para o Mato Grosso e Goiás. Esteve também na Amazônia. Nessas viagens, Vila se apaixona pelo folclore, os ritmos africanos, as lendas indígenas, os sons da natureza. É o Heitor adolescente indo ao encontro da aventura. Mas como em toda adolescente, há também muito de fantasia nas narrativas que ele faz de uma suposta expedição científica pelo interior do Brasil, da qual ele teria participado. E de uma fantástica viagem a Barbados, acompanhando uma sedutora pianista inglesa. Vila volta ao ganha-pão, tocando com assiduidade em confeitarias, teatros e cinemas.
É a época do cinema mudo, dos primeiros filmes de cowboy, uma das mais antigas paixões de Vila. O estudo de música só ocupou curtos períodos, interrompidos por sua impaciência e indisciplina aos métodos. Tudo quanto ele fazia, eles achavam que era uma porcaria, que ele não sabia a forma, que ele não conhecia a música, que ele... Enfim, porque não conhecia a forma, ou porque não queria conhecer, ou porque não queria seguir forma, achavam que ele não sabia a música. E ele era dos compositores que começava até o fim da partitura. No final, quando ele põe um ponto final, estava feita a obra. Villa-Lobos não é de rever a sua obra. Como você sabe que mais de 200 exemplos foram escritos, ele próprio, Beethoven, para chegar à conclusão do seu tema da Nona Sinfonia. Não, Villa não. Ele escrevia até o fim, ponto final e pronto. Então, há quem diga que a obra do Villa-Lobos tem altos e baixos. Então, hoje, os observadores aceitam que talvez uma dos defeitos desses altos e baixos tivesse sido por isso, falta da revisão do próprio autor. Fala-se que ele teve composto 2.000 obras aproximadamente, né? E é possível, porque ele era muito fértil, né? Ele tinha uma necessidade física, assim, de compor. Ele sentava em qualquer lugar e escrevia música, inclusive com barulho, na rua, no trem, no ônibus, etc. Ele ia sempre compondo, né? Inclusive perguntaram para ele como é que ele conseguia compor ouvindo novela, né? Ele ouvia, ele era gamado em novela. E o rádio tocando, criança entrando, berrando, etc. E ele continuava compondo. Meu ouvido interior está sempre voltado para a composição. Então isso permitia ele compor sempre. Aí é uma fantasia exagerada, porque o compositor que está instrumentando, ele não precisa de nada, ele está instrumentando aqui para ele falar, não atrapalha não. Ele não estava compondo, isso é diferente, né? Compor é diferente. Até dizem que ele escrevia a música dormindo, isso eu não acredito, né? A primeira vez que tocou para o público foi em 1915, num concerto em Nova Friburgo. Villa no violoncelo e Lucília Guimarães, com quem se casara 2 anos antes, no piano. Já nessa época, a produção musical de Villa aponta para uma das características básicas de sua obra, a diversidade de temas e gêneros, aliada a uma quantidade enorme de composições. São desses anos os bailados Amazonas e o Irapuru, as canções típicas brasileiras em que pela primeira vez ele harmoniza temas indígenas, africanos e populares do interior do Brasil, até obras para violino, piano e violoncelo, que mostram ao mesmo tempo a influência da música europeia e a riqueza dos ritmos e harmonias que vai caracterizar a obra posterior de Villa. É o caso da prole do bebê número 1, com o famoso tema do polichinelo. No caso do polichinelo, ele me disse, não é isto. Você está pensando que isso é um polichinelo de brinquedo. O meu é um polichinelo brasileiro. Não é um polichinelo tuberculoso. É um polichinelo forte. Eu quero um polichinelo forte, fazendo bastante barulho. Então nós mudamos toda a concepção e foi dessa maneira que eu vou apresentar agora, que ele me disse que queria que essa peça fosse tocada.
luta de renovação, na política, na sociedade e na cultura. Na Europa, a Primeira Guerra Mundial terminou, trazendo em seu bojo revoluções populares e lutas por independência. Também Vila parte em busca da independência. Viaja para Paris, onde desembarca em 1923, um tanto petulante. Não vim para aprender, diz ele, vim para mostrar o que fiz. Naquele tempo, em Paris, morava a grande pintora Tarsila do Amaral, que nós todos conhecemos e apreciamos. E ela costumava reunir aos domingos em sua casa para almoço um grupo de artistas. E eu frequentava, em geral, esses almoços aos domingos. Uma vez ela me disse, olha, nesse próximo domingo eu vou ter aqui como convidado o Villa-Lobos, que chegou de São Paulo. Eu então fiquei um pouco preocupado, que disse, meu Deus, me encontrar com um músico assim, que é um pouco esquisito, vai ser realmente um pouco esquisito. Pois bem, nesse almoço estavam presentes personalidades importantíssimas, como Jean Cocteau, Blaise Cendrars, Erik Satie, enfim, vários músicos que estavam também curiosos de conhecer o novo músico que estava chegando de São Paulo. No meio de nossa conversa, esses homens ilustres quiseram ter um contato, conhecer melhor as atividades de Villa-Lobos. E Villa-Lobos se prontificou a fazer uma demonstração no piano. Então resolveu fazer uma improvisação. Já que ele não tinha trazido músicas para mostrar aos convidados, então ele resolveu, eu vou fazer uma demonstração aqui no piano. Vou fazer uma improvisação. E sentou-se ao piano e, para espanto nosso, um das grandes personagens que estavam lá, como Jean Cocteau, resolveu, para ouvir melhor a improvisação de Villa-Lobos, sentou-se debaixo do piano de cauda. Já imaginaram um homem ilustre sentar-se debaixo do piano para ouvir? Nós achamos aquilo muito engraçado. Bom, pois bem, Villa-Lobos então improvisou ali umas coisas assim um pouco especiais, porque ele tocava piano, mas tocava assim um pouco como Deus ajudava, né? E então, dali nasceu uma discussão ferrenha sobre se pode improvisar ou não de encomenda. Villa-Lobos fica um ano em Paris. 3 anos depois, em 1927, ele voltaria para uma temporada mais longa, em que não faltou sequer oportunidade para momentos de descanso, como este no campo. Villa se deixa levar novamente pelo tuú e vai ensinar sua mulher Lucília e o compositor Tomás Teran a fazer e empinar papagaios. Lembranças da infância, das canções de roda das ruas do Rio, do tempo que passou em Santana de Cataguases, no sertão de Minas, tudo isso ressurge nesse período com as cirandas, que tem sua primeira audição em 1929. Quelques jours plus tard, on me réveille le matin à 8 heures, j'étais encore endormi sous un moustiquaire. Vous savez, il y a beaucoup de moustiques là-bas, il faisait très chaud. Alors moi, je pensais que c'était un télégramme ou quelque chose de très important. Je me lève, n'est-ce pas, du lit, je vais à la porte, j'ouvre là et je vois